Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos mais um tema da doutrina espírita. O tema de hoje é ciência e amor. Então vamos ler uma página do livro Vida Feliz, depois fazemos uma pequena prece de abertura, para então a seguir darmos início à palestra de hoje. Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece, ungida de confiança em Deus, que te impedirá de resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito, e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Então vamos unindo nossas mentes, nossos corações e nosso pensamento e agradecendo a espiritualidade amiga e fraterna por mais esta possibilidade de estudo e de reflexão sobre um tema do Evangelho do nosso Mestre Jesus e da doutrina espírita. Então, a nossa palestra de hoje, Ciência e Amor, tem como base um livro, um texto de um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos ler então esta página do livro, Caminho, Verdade e Vida. Ciência e Amor. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo, 1 Coríntios 8.1. Então, estas palavras, a ciência incha, mas o amor edifica, foram proferidas pelo apóstolo Paulo de Tarso, na Epístola aos Coríntios, capítulo 8, item 1. Então vamos ler. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo, exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios, a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas, para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse, nem a idade. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os,
conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina, no caminho dos homens para Deus. Que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Então, esta é uma reflexão, é um tema do Emmanuel, refletindo sobre as palavras de Paulo. A ciência incha, mas o amor edifica. Então, vamos começar aqui, então, a falarmos sobre esse tema. Portanto, nesta epístola, a primeira epístola aos Coríntios, Paulo nos traz grandes esclarecimentos, como, por exemplo, a excelência da caridade no capítulo 13. E por isso é muito interessante lermos essa epístola e todos os seus capítulos. É dessa mesma epístola, no capítulo 8, que Emmanuel nos traz essa reflexão sobre ciência e amor. Paulo diz que aqueles que caminham à frente em ciência precisam iluminar este conhecimento pelo amor e pela caridade. Portanto, a ninguém é dado violar consciências ou humilhar quem quer que seja, em virtude de uma ciência ou um conhecimento mais avançado que possa ter. Emmanuel, assim como Paulo, nos chama a atenção de que a ciência e o amor jamais devem ser separados um do outro. Porque a ciência precisa ter a dose certa de amor e caridade. Precisa estar equilibrada com amor e caridade. Emmanuel nos traz exemplos. Como lemos no trecho do livro, ele diz: se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas, na abertura de pontes que liguem os povos. Estradas e pontes que permitam ao progresso avançar, segundo as leis divinas. Neste caso, segundo uma das leis divinas, que é a lei do progresso. Estradas e pontes que facilitem o relacionamento social entre os povos, entre os seres humanos, segundo outra lei divina, que é a lei de sociedade. Quando falamos da lei divina, estamos a falar da lei divina ou natural, que também chamamos de leis morais. Estradas e pontes
Continuando, que criem condições de igualdade entre todos, que crie condições de liberdade, segundo essas outras leis divinas, que são a lei de igualdade e a lei de liberdade. Estradas e pontes que permitam, facilitem, incentivem a todos a prática da lei da justiça, do amor e caridade. Essa lei divina que resume todas as outras: justiça, amor e caridade. Ou seja, estamos a falar aqui da união da ciência com o amor e com a caridade. Muitas vezes nós cindimos, ou nós separamos aquilo que deve estar sempre unido, como se fosse possível fazer uma separação completa da racionalidade e do sentimento. Precisamos dessas duas asas integradas para que o amor nos oriente sobre o que fazer com o conhecimento. A nossa doutrina espírita se caracteriza pelo seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Por isso, é ciência, é filosofia e é religião. Nos convida a essa união e não à separação. Por isso, não é ciência para um lado, amor, caridade para o outro. É amor, caridade com ciência, é ciência com amor e caridade. A ciência estuda, a filosofia esclarece e a religião sublima. Por isso, ciência, filosofia e religião. Estudo, esclarecimento e sublimação. Por isso, são os pilares do conhecimento e da moral, interligados e interdependentes. Na questão 918 do Livro dos Espíritos, Kardec nos traz a informação relativa ao homem de bem. Um trecho muito bonito, muito interessante. Vamos ler aqui, vamos falar aqui apenas um pedacinho, né? Naturalmente. Quem quiser ler tudo sobre o homem de bem, vá lá na questão 918, que vamos ver o que é a referência do verdadeiro homem de bem. Portanto, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua pureza, na sua plenitude. Então é interessante refletirmos sobre isso. Será que nós somos homens e mulheres de bem? Somos pessoas de bem? Com certeza caminhamos para isso, né? Estudamos e vamos evoluindo moralmente, intelectualmente, para termos mais entendimento, né? Elevarmos a nossa moral e crescermos no caminho de sermos verdadeiros homens de bem, né? Ainda estamos distantes, digamos assim, de sermos este verdadeiro homem de bem aqui referido, que é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, na sua plenitude. Mas nós um dia ainda vamos chegar lá, né? Temos que ir caminhando com calma, sermos perseverantes, caminhando no caminho do bem, e um dia, com certeza, chegaremos lá. Aquilo que a ciência progressivamente vai nos revelando, também progressivamente, ir se integrando com a vivência do amor e da caridade. Essa inter-relação enriquece e amplia o nosso papel,
como espíritos encarnados aqui nesse planeta. Também poderia ser no outro planeta. Nesse caso, estamos a falar de nós que estamos aqui, neste momento, encarnados aqui neste planeta. Todo o conhecimento precisa estar iluminado e potencializado pelo amor, pelo bem comum, pela solidariedade, pela caridade, para que possa realizar o verdadeiro progresso intelectual e moral para os espíritos, como nós que estamos aqui encarnados, mas também para os desencarnados, para toda a espiritualidade, encarnados e desencarnados, contribuindo para a evolução de todos. Kardec nos diz, agora no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da fé, o que ele diz? Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face. E acrescenta, em todas as épocas da humanidade. Portanto, como vemos aqui, não há divisão. O conhecimento científico e a religiosidade precisam estar unidos, precisam estar abraçados. O Espiritismo nos propõe uma fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica. Ora, uma fé que se relaciona com a realidade e com o progresso da humanidade em todos os aspectos. Podemos dizer moral, religioso, filosófico, científico, tecnológico. Porque o Espiritismo também, ele é progressivo no conhecimento, e essa é a noção que o próprio Kardec nos traz, principalmente no livro A Gênese, né, um dos livros aqui também da codificação, que é um livro que se debruça grande parte no aspecto científico da doutrina. Ou seja, o próprio Kardec nos traz essa noção da progressão, né? Quer dizer, o conhecimento é progressivo. Nós estamos sempre a aprender, né? Por isso, o conhecimento que se tinha naquela época, da própria codificação de Kardec, no século XIX, era menor do que é hoje em dia, né? Por isso, a espiritualidade está sempre a nos ensinar. Estamos sempre a trazer novos conhecimentos, tanto que temos muitas obras complementares após os livros da codificação, como, por exemplo, as obras de Allan Kardec, de Emmanuel, as obras psicografadas pelo Chico Xavier, como, por exemplo, pelo Espírito Emmanuel, pelo Espírito André Luiz, e outras tantas obras que temos, que vêm complementar o nosso conhecimento moral e também científico, e a própria ciência também vai se desenvolvendo. Por isso, naturalmente, a ciência do século XXI não é igual à ciência do século XIX, já é muito mais evoluída, naturalmente. Ou seja, tudo vai se desenvolvendo, tudo vai progredindo. Quer a ciência, quer a parte moral. Do conhecimento, né, a nossa base moral, aquilo que conseguimos conhecer mais e mais e desenvolver mais e mais, né? Por isso essa ligação moral, ciência, ciência moral é toda interligada. Mas vamos falar aqui um pouco mais adiante sobre isso. Quando falamos que o Espiritismo também se arrima no pilar da ciência, isso não quer dizer que o Espiritismo vai fazer pesquisas científicas em laboratórios né, e coisas assim desse tipo. Significa que o Espiritismo aborda a interconexão entre mundos
entre encarnados e desencarnados, entre o mundo espiritual e o mundo carnal, com uma ótica de conhecimento, com uma ótica científica. Portanto, unifiquemos, né? Devemos unifiquemos o conhecimento que existe dentro de nós, iluminados pelo fio condutor do amor e pela caridade. O que é a caridade? A caridade é o amor em movimento, é o amor em ação, é a prática do amor. Muitas vezes confunde-se amor e caridade como sendo a mesma coisa. Inclusive há muitos trechos, né, inclusive de Paulo, que referem a isso, as duas coisas, né? Mas nós aqui, o nosso entendimento nos diz que o amor, que a caridade é o amor posto em prática, é o amor em movimento, como dizemos aqui na doutrina espírita. O Espiritismo nos esclarece que reencarnamos várias vezes. Para quê? Para progredirmos, para caminharmos rumo à perfeição. Nós somos criados, né, lá o princípio inteligente, fomos criados, simples e ignorantes, até chegarmos à fase hominal, termos nosso livre-arbítrio, e vamos crescendo, evoluindo, moral e intelectualmente, até chegarmos um dia à perfeição. Após muitas e muitas e muitas encarnações e reencarnações sucessivas. Certamente, neste momento, não conhecemos tudo o que há para conhecer, nem das ciências da natureza, nem da essência do divino. Progressivamente, vamos crescendo em ambos os caminhos, o caminho da ciência e o caminho do amor. Mas esses caminhos unem-se no nosso crescimento espiritual. O caminho da ciência, o caminho do amor. Cada um de nós pode estar mais avançado moralmente, ou mais avançado intelectualmente, ou pode estar menos avançado moralmente, ou menos avançado intelectualmente. E pode ainda estar mais avançado em ambos os caminhos, ali, né? Um pouco mais num do que no outro, ou mais num do que no outro, né? E pode estar menos avançado em ambos os caminhos, né? Com pouco avanço, quer moral, quer intelectual, né? Um pouco menos, o outro um pouco mais, né? Mas podemos dizer que estão ambos num patamar mais baixo ou estão ambos num patamar mais alto. Né? E podem estar um já bem mais avançado e o outro mais atrasado, e vice-versa. Por isso aqui, inúmeras combinações. Na verdade, quer dizer, infinitas são as combinações, podemos chamar intelecto moral, do progresso espiritual de cada um de nós. Cada um de nós está num patamar diferente de evolução e a nível de desenvolvimento intelecto-moral, intelectualmente e moralmente. Por isso, esse avanço, quer dizer, essa interligação que existe entre os dois, podemos dizer que o avanço intelectual facilita o avanço moral. Por quê? Porque permite que melhor percebamos os aspectos morais como o bem e o mal. Por sua vez, o avanço moral facilita o avanço intelectual. Por quê? Porque permite que percebamos e apliquemos de forma, vamos dizer, mais integral a essência divina dos conhecimentos, das ciências da natureza. À medida que evoluímos, através das experiências, das encarnações sucessivas, e também na erraticidade. O que é a erraticidade? É aquele período em que estamos entre uma encarnação e outra. Né? Desencarnamos e até voltarmos a encarnar, estamos na erraticidade.
E lá também aprendemos nesse período. Né? Estamos sempre aprendendo. E vamos avançando, moral e intelectualmente. E, gradativamente, equilibrando ambas as vertentes. Agora, o perfeito equilíbrio moral e intelectual vai ser atingido quando chegarmos a espíritos perfeitos, espíritos puros. Por isso, né, ainda estamos longe disso, mas um dia lá chegaremos. Quando lá chegarmos, então o nosso equilíbrio moral e intelectual existe de fato. Né? Estaremos evoluídos moralmente, intelectualmente, em patamares de equilíbrio. Allan Kardec ainda nos traz outra reflexão sobre as manifestações espíritas. Também é interessante refletirmos sobre isso. Quer dizer, as manifestações espíritas, nas suas diferentes modalidades são fatos que o homem estuda para perceber as leis que as regem. Não é? Por isso, nós estudamos as manifestações espíritas. Quer dizer, aqui é importante os dois lados aqui. Primeiro, nós temos que perceber por que isso acontece, como se manifesta, né? Como são os intervenientes, como tudo se processa. E depois temos a parte que é importantíssima, que é moral. Né? Por exemplo, numa psicografia ou uma psicofonia, podemos ter ali um espírito mais evoluído que vai nos transmitir uma mensagem. Né? Vamos aprender com isso. Em outras situações, temos espíritos de baixa evolução, ou espíritos sofredores, né, que precisam interagir conosco, encarnados, para que possamos ajudá-los, para que eles próprios possam se autoajudar, para sair de situações de sofrimento em que se encontram, muitas vezes ainda desencarnados, mas presos e ligados à matéria, né, por isso precisam desse esclarecimento para se libertar, né, e para continuar a sua evolução. Importante percebermos essas duas coisas. Naturalmente, num processo de psicofonia, por exemplo, ou psicografia, como falamos aqui, vamos falar da psicofonia. Por isso temos ali um espírito comunicante e temos a figura de um médium. E como é que isso se processa? Né? Cientificamente, nós sabemos que há uma ligação mental e uma ligação perispiritual. Né? Por isso há uma expansão dos perispíritos. Né? O perispírito do espírito comunicante, né, se intersecciona ou se entrelaça com o perispírito do médium, e há uma ligação mental de ambos para que a comunicação possa ser feita. Por isso, o importante aqui, o que queremos, né, refletir aqui, percebermos, é a importância da parte moral, é a importância da parte científica. Né? Por isso, todo esse processo de comunicação, no caso, por exemplo, da psicofonia, né, se estamos a ajudar um espírito sofredor ou se estamos a receber uma mensagem do espírito mais evoluído, né, essa parte moral é importantíssima, mas também é importante percebermos toda essa parte científica, né, da expansão dos perispíritos, da ligação mental e como é que a coisa se processa. Por isso, uma coisa ajuda a outra. Entendendo uma coisa, ajuda-nos melhor a entender a outra e vice-versa. Por isso, também são fatos as relações entre os mundos, que também estudamos. Quer seja entre os diversos mundos, estamos a falar do universo, né? Por exemplo, nós estudamos
as diferentes categorias dos mundos, né, os mundos primitivos, os mundos de expiações e provas, como é aqui o nosso planeta Terra, os mundos de regeneração, os mundos felizes, os mundos celestes e divinos. Por isso estudamos todas essas categorias dos diversos mundos da vida e como é que tudo se processa. Mas também estudamos o mundo físico e o mundo espiritual. Por isso, ter essa percepção clara do mundo físico e do mundo espiritual e da ligação entre os diversos mundos é importantíssimo também para assentarmos a base da doutrina e percebendo essa parte científica, vamos depurar a parte moral que está ligada a isso. Por isso, na parte moral, como por exemplo, falamos aqui das diferentes categorias dos mundos, por isso nós sabemos que os mundos evoluem e os espíritos também evoluem. Por isso é natural que lá no mundo celeste ou divino, ou mesmo antes disso, nos mundos felizes, os espíritos que lá habitam já estão muito mais evoluídos do que nós que estamos aqui no planeta Terra, que é um mundo por enquanto, de expiações e provas, e que caminha para ser um mundo de regeneração. Por isso, nós sabemos que o espírito sobrevive à morte do corpo físico, e nós comunicamos, interagimos e nos ligamos em pensamento com espíritos desencarnados de diferentes faixas evolutivas, quer seja no nosso patamar evolutivo, mais atrasados, mais adiantados. Analogamente, logicamente guardadas as proporções e as especificidades, comunicamos, interagimos e nos ligamos em pensamento com espíritos encarnados, também em diferentes níveis evolutivos. O Kardec nos convida a um olhar científico e também amoroso e caridoso. Nos convida a unirmos a razão e o sentimento, a ciência e a espiritualidade. A espiritualidade colabora conosco. Precisamos fazer a nossa parte de discernimento, de reflexão e escolha. Por isso, tudo depende da nossa vontade. Os espíritos nos influenciam para o bem e para o menos bom, dependendo da nossa sintonia e do nosso comportamento moral. Mas a base é a nossa vontade. A base principal é a nossa vontade. Por isso, eles colaboram conosco, mas precisamos fazer a nossa parte do discernimento, da reflexão e da escolha. O Espiritismo nos ensina a submeter os dizeres dos espíritos ao controle da lógica e do bom senso, ao crivo da razão. Nós falamos muito disso, o crivo da razão. Por isso, os espíritos se comunicam, mas nós temos sempre que filtrar pela lógica, pelo bom senso e pelo crivo da razão, para que possamos ter confiança naquela comunicação. Aliás, foi com esse critério que Kardec fez toda a obra da codificação espírita. O homem se beneficia dos conhecimentos espirituais sem abdicar do uso da sua própria razão. Os espíritos não se manifestam para liberar o homem dos estudos e das pesquisas. Né? Por isso, o homem tem sempre que continuar a estudar, continuar a pesquisar. Precisamos estudar, precisamos aprender das ciências, precisamos fazer uso da nossa razão, mas sempre tendo em conta o bem, iluminados pelo amor, sendo caridosos e tendo o nosso Mestre Jesus como nosso paradigma.
e o seu Evangelho como nosso modelo e referência. Este mundo de expiações e provas em que vivemos, aqui no planeta Terra, temos alegrias, mas temos também vicissitudes. É importante que, ao vivenciarmos essas e outras experiências, saibamos fazer as nossas escolhas segundo a ética de Jesus. Escolhas que tragam equilíbrio, paz, solidariedade, benefício à coletividade e aos indivíduos, e aos espíritos encarnados e desencarnados. Que possamos construir com a união da ciência, do amor e da caridade. Que possamos construir, a palavra construir é muito importante, com a união da ciência, do amor e da caridade. Orai e vigiai, ensinou-nos o nosso Mestre Jesus. Estejamos sempre vigilantes, pois o nosso orgulho e o nosso egoísmo podem ser extremamente sagazes, extremamente perspicazes. Muita atenção a isso. Podemos dizer assim, entre aspas, que podem agir sorrateiramente, muitas vezes sem nós nos percebermos. Nós até achamos que, mas eu não sou orgulhoso e não sou egoísta, já superei isso tudo. Né? Quem nos dera, né, ter superado isso tudo. Mas muita gente acha, já superei tudo isso. Né? E aí que está o perigo. Né? Aí que está o perigo, porque sorrateiramente, né, de forma sagaz, agem até para nos obsidiar. Estejamos sempre vigilantes para que não manipulemos os conhecimentos científicos e espirituais em prol de benefícios pessoais ou escusos, naturalmente. Estejamos sempre vigilantes para que, quando trabalhamos no bem, nas suas diversas frentes, não nos deixemos ser traídos pelo nosso orgulho. Não nos deixemos cair em fascinação. Está aqui já uma obsessão. Não nos deixemos cair em fundamentalismos. Estejamos sempre vigilantes na avaliação de riscos e tomadas de decisões. Espiritualidade, amor e caridade, sem descurarmos-nos do que nos diz a ciência. A misericórdia divina não exclui ninguém. Somos todos irmãos e Jesus convida a todos e nos ensina a orar o Pai Nosso. Portanto, unamos ciência, amor e caridade para realizarmos o progresso tecnológico, o progresso científico, o progresso intelectual. Mas unamos também a caridade e a ciência para realizarmos o progresso moral. O nosso planeta já está em missão para ser um mundo melhor, para ser um mundo de regeneração. Portanto, reflitamos sobre as mensagens aqui referidas de Paulo de Tarso e de Emmanuel. Jesus Cristo nos convida a uma fé raciocinada, unida pelo amor, pela caridade e pela ciência. Então vamos assim fazer a nossa prece.
vamos unindo humildemente num só pensamento as nossas mentes e os nossos corações para agradecermos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, ao mentor da nossa casa espírita e aos espíritos que vêm nos ajudar, nos amparar e nos suportar na preparação e execução deste trabalho. Agradecemos a todos aqueles espíritos que nos trouxeram e nos trazem os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, o governador espiritual deste planeta, o seu evangelho de amor incondicional, a fé raciocinada com o amor em movimento, em ação, que é a caridade, e com a ciência. Que sejamos solidários e fraternos e tenhamos força e coragem para seguir o seu exemplo, inspirados no seu amor, querido Mestre Jesus. Agradecemos pela oportunidade de termos estado reunidos nesta reflexão e aprendizado e pela vossa presença constante em nossas vidas. Muito obrigado. Uma boa semana a todos e boa noite.